quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, eu vou ler do verso 1 ao verso 13, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, verso de número 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, eu leio do verso 1 ao 13. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo, do azeite que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês? Vão aos que vendem e comprem azeite e óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram umas virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Palavra de Deus, ou melhor, palavra de Jesus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Querido, eu quero pensar com você sobre essa parábola de Jesus, com o tema: quem você está esperando? Ou como você está esperando? Qual é a pergunta que serve para você nessa noite? Quem você está esperando ou como você está esperando? Toda história bíblica, ela aponta para um encontro final entre Cristo e o seu povo. Você precisa entender isso. A imagem aqui utilizada por Jesus nessa parábola é uma imagem de profunda realidade escatológica, apontando para o fim, apontando para o final. Mas a gente não pode pensar nesse texto simplesmente para algo que está no fim, porque essa passagem também fala de um aspecto relacional. Mateus 25, Jesus, ele confronta com uma pergunta decisiva: realmente você está esperando pelo noivo? E se você está, como você está esperando pelo noivo? O segredo da vida cristã está na expectativa pela presença de Cristo. E a minha pergunta para você nessa noite é: você tem expectativas, ou você gera expectativa no teu coração para a presença de Cristo, pela presença de Cristo? Porque a expectativa molda o nosso estilo de vida. O que você espera, o que está no teu coração, como você espera, determina como você vive. Embora essa parábola seja de vigilância, é uma parábola que fala também de uma questão relacional, porque está falando de virgens que se relacionam, que aguardam o noivo e que se relacionam com o noivo. Essa parábola fala sobre identidade, porque fala a quem nós pertencemos. E nós precisamos entender que o cristianismo não é apenas crer. O cristianismo também envolve arder no meu coração uma expectativa pela presença de Jesus. O que eu estou falando para você é que
Você que decidiu crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem que ter no teu coração um desejo, uma expectativa pela presença do seu Salvador. Você precisa gerar no teu coração um desejo pela presença de Cristo, porque a sua vida se resume no encontro com Ele. A parábola que nós lemos aqui começa falando que o reino do céu será semelhante. Jesus aqui coloca um casamento, trabalha um casamento judaico como metáfora, como um exemplo. 10 virgens que representam os que dizem que pertencem ao povo de Deus. Uma noiva que, mesmo não sendo citada, mencionada diretamente, ela está ali porque é uma estrutura de casamento. Um noivo que representa Cristo. E aí fala de uma demora, de um atraso, que fala a respeito da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Fala do tempo que você está vivendo. Querido, a parábola das 10 virgens descreve não apenas o retorno de Cristo, mas a autenticidade daqueles que professam, aqueles que decidem, aqueles que proclamam que desejam seguir Ele. Então eu quero pensar com você sobre algumas verdades que essa parábola traz para nós. A primeira verdade é: você foi chamado para um encontro. E quando eu digo isso, eu estou falando que a sua vida precisa andar à altura daquilo que você foi chamado. Quando nós decidimos ir para um encontro, quando você decide ir para um encontro, você se prepara para esse encontro. E a vida cristã é de fato uma preparação para um encontro. A resposta final, o resumo final da caminhada de um discípulo de Jesus é um encontro com Ele. Nós estamos aguardando a vinda do nosso Salvador. E todos os dias nós nos levantamos com um desejo de encontrar a presença de Jesus, com um desejo de desfrutar da presença de Jesus. Todos os dias nós nos levantamos para ter um encontro com essa presença. Pelo menos essa tem que ser a sua decisão diária. É interessante que a parábola aqui ela trabalha 10 virgens. Todas elas têm lamparinas. Todas elas foram chamadas, todas elas estavam esperando o noivo, mas apenas 5 têm azeite. O azeite aqui simboliza a realidade espiritual que está no interior, é a presença do Espírito Santo, é a fé genuína, é a devoção que eu tenho a Deus, independente das circunstâncias, independente do momento, independente do que eu estou vivendo. Spurgeon vai falar o seguinte: a verdadeira fé acende a lâmpada, mas é o Espírito que mantém essa lâmpada acesa. O que eu estou falando para você é que hoje a igreja possui muitas lâmpadas, mas muitas vezes pouco azeite. Muita forma, pouca vida. Muita atividade, pouca devoção, pouca entrega, pouca disposição de viver a realidade de Deus. Querido, eu te pergunto nessa noite, qual foi o objetivo seu quando você saiu da sua casa, quando você trocou de roupa para vir para a igreja? Qual foi o teu objetivo? O teu objetivo foi vir cumprir um ritual, ou o teu objetivo foi sair da tua casa para ter um encontro com Jesus? A tua expectativa ao sair da tua casa foi vir para cumprir, sabe, um cronograma, cumprir a sua vida religiosa, ou você saiu com uma ardência no seu coração, com uma expectativa grande de encontrar com Jesus, de ter a presença de Jesus, de desfrutar da presença de Jesus? Porque a forma que você saiu da tua casa vai falar a respeito da expectativa do teu coração e de como essa resposta vai acontecer no teu coração.
A gente precisa parar para pensar sobre isso. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida se esquecendo de que Jesus vai voltar. Muitas vezes nós levantamos da nossa casa e nos esquecemos que nós temos um chamado para um encontro com Jesus. E não tem como viver uma vida cristã sem entender que eu fui chamado para ter um encontro com Jesus. Todos os dias você precisa ter azeite com grande quantidade para ter um encontro com a presença maravilhosa de Cristo. Então, se a primeira verdade é que nós somos chamados para um encontro, a segunda verdade desse texto é que você precisa manter a sua expectativa. O texto no verso 5 fala assim: tardando, demorando o noivo, foram tomadas de um sono. Adormeceram. E não foram as 5 imprudentes que adormeceram. Não foram as 5 nécias que adormeceram. Não, foram as 10 que adormeceram. E por que eu estou tratando disso? Porque quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de demora, nós falamos de uma provação em relação à nossa expectativa. Por isso que um dos elementos do fruto da idade, ou seja, o espírito, ou melhor, o ânimo longo. Eu começo um projeto com um ânimo, eu estou no meio desse projeto com o mesmo ânimo que eu comecei, e eu termino o projeto com o mesmo ânimo que eu comecei. O grande problema da inconstância espiritual está no desânimo que o inimigo tem plantado no seu coração e você tem aceitado. A sua falta de permanência no Senhor faz com que você não mantenha uma expectativa e durma. Jesus, certa vez, em João capítulo 15, verso de número 4 e 10, ele diz assim para os seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. O desafio da caminhada cristã é ser perseverante, é manter a expectativa. Querido, não pode, a sua vida não pode resumir aquele encontro que você teve com Jesus, não. Você precisa ter novas experiências, você precisa gerar novas experiências com Cristo, você precisa viver novas realidades com Cristo, e para isso acontecer, você tem que ter azeite. O que diferencia um grupo de virgens do outro é que uma tem azeite com abundância e o outro grupo não tem azeite. E quando nós pensamos sobre essa realidade de esperar, nós não estamos falando de algo passivo, nós estamos falando de algo ativo. Esperar aqui não é simplesmente cruzar os braços. Esperar aqui é estar de fato, sabe, posicionado para viver a realidade com Deus. Por isso que a expectativa determina como você vive. Aquilo que você espera determina como você vive. Uma pessoa que está esperando por um vestibular, ela está estudando, se aplicando, porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Uma noiva ou uma mulher que espera por um filho, ela gera estruturas para aquilo que ela está esperando, para aquilo que ela está esperando. Agora, sabe qual que é o nosso problema hoje? É que nós estamos gerando estruturas que não estão falando daquilo que realmente nós esperamos. Ou talvez até
esteja falando, mas essa esperança, essa estrutura que você está colocando, não tem a ver com a sua esperança ou a sua espera por Jesus. Tem muita gente construindo estruturas que estão ligadas com a sua vida aqui, simplesmente aqui. E nós precisamos entender que para manter uma expectativa, as estruturas que nós estamos formando precisam falar a respeito daquilo que Cristo deseja da minha e da sua vida. Aqui o contraste é simples. Você tem 10 virgens com lamparina, mas 5 somente que tem óleo em abundância. A lamparina aqui representa, querido, o testemunho público. E eu falei hoje de manhã isso. Hoje o testemunho público está fácil. Você acorda de manhã, abre a Bíblia, vê um versículo, tira uma foto, posta no Instagram. Lamparina. Não é pecado ter lamparina. Mas eu estou te perguntando nessa noite, essa lamparina tem azeite? Porque lamparina sem azeite é mero objeto de decoração. Lamparina sem azeite é mero objeto de contemplação. Não adianta nada você ter lamparina sem azeite. Não adianta nada você ter uma lamparina dentro da sua casa e não tem como acender essa lamparina. O que eu estou falando para você é que se a lamparina representa o teu testemunho público, o azeite, o óleo representa a sua vida no Espírito Santo. Por isso eu e você precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso. Porque a igreja só ilumina o mundo quando ela está cheia do óleo, quando ela está cheia do azeite, quando há a presença do Espírito Santo. Querido, o que eu estou falando para você é que você precisa mergulhar na presença do Espírito Santo de Deus. Você precisa gerar isso no teu coração. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso número 26 e 27, ele fala assim, põe para mim aqui, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pode passar. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não tem desculpa para você não ter azeite, porque o Espírito Santo assiste você na sua fraqueza. Não tem desculpa. Pastor, eu não consigo, não tem desculpa. O Espírito Santo está em você. A presença do Espírito Santo em nós é o único poder que pode tornar a igreja irresistível ao mundo. É o único poder. Agora eu te pergunto, como está a sua expectativa? Quando você saiu da tua casa, o que você veio fazer aqui? Meu pai cantava uma música, um corinho, né? A gente falava que era corinho. Falava assim, eu não sei porque tu vieste, eu vim para adorar a Deus. Eu não sei porque tu vieste, eu vim para adorar a Deus. Aleluia. Aleluia, eu vim para adorar a Deus. Você veio fazer o que aqui? Qual é a tua expectativa? A terceira verdade desse texto é, não deixe a tua espiritualidade para a última hora. Diz o texto que há um anúncio, aí vem o noivo. E aí o texto fala para nós que aquelas mulheres começaram a se preparar. E é interessante que o texto fala da meia-noite.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Esse termo meia-noite, ele é simbólico na Bíblia Sagrada. Sabe, porque a meia-noite fala de um tempo em que ninguém espera. A meia-noite é um tempo inesperado. Todas as vezes que você vê a citação da meia-noite no texto bíblico, você vê de um tempo inesperado, um tempo que é pego ali de surpresa, abrupto. E Jesus está falando assim: Cristo voltará inesperadamente. E a minha pergunta é: como está a sua espiritualidade diante disso? Porque o texto fala para nós que as imprudentes, as nécias, elas correm para aquelas prudentes e falam assim: me dê azeite. Deixa eu te falar algo, querido. Fé não se empresta. Vida espiritual não se transfere. Santidade não se compartilha. Nós precisamos nos preocupar com a nossa espiritualidade. Quando Jesus voltar, não vai ter como você correr para sua mãe e falar: mãe, ora por mim. Não vai ter como você depender da fé da sua esposa, do seu marido. Ei, não vai ter como você depender da fé dos seus pais. Não vai ter como você depender da fé dos seus filhos. Você precisa entender que a sua espiritualidade, ela tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade é sua. Não tem como você pedir emprestado o Espírito Santo, não tem como você falar: me dá um pouquinho do Espírito Santo. Ou você gera isso, ou você coloca isso dentro de você, ou você não vai ter. Nós não estamos falando que elas não tinham nada de azeite, elas tinham um azeite, mas o azeite não era suficiente para manter a lamparina acesa. Tem muita gente que já experimentou o Espírito Santo, mas experimentou um pouquinho e se conformou com esse pouquinho, e está tentando manter a lamparina acesa a partir de uma experiência que teve lá no passado. Querido, não tem como. Ou você vive constantemente sendo cheio do Espírito Santo, ou a sua lamparina vai apagar. A espiritualidade é desenvolvida como você vai para a academia desenvolver o seu corpo, os músculos do teu corpo. A espiritualidade é desenvolvida através da oração, da meditação da palavra, através do jejum, através do voto. Se você não desenvolve a sua espiritualidade, você será como essas virgens nécias, imprudentes, que não tem azeite, que fica pedindo azeite. Ora por mim. Vai lá em casa orar por mim. Eu não tenho azeite suficiente para resolver essa situação. Não tem como você fazer uma campanha por mim. Ei, querido, ninguém pode mudar a sua vida senão você mesmo, a partir de Cristo. Você precisa tomar consciência disso. Para de depender da fé do outro. Para de depender da espiritualidade do outro. As virgens prudentes têm óleo suficiente. As insensatas, elas pedem para dividir, mas elas descobrem que a vida espiritual não se empresta. Ninguém pode viver da fé do outro. E deixa eu te falar, a meia-noite sempre revela como está a sua espiritualidade. A meia-noite sempre vai revelar os momentos inesperados. Os momentos que você é pego de surpresa, sempre revelará como está a sua fé. Eu fecho falando da quarta verdade. A quarta verdade é: a porta ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Um dia a porta vai fechar. E porta fechada é uma imagem forte em toda a Bíblia. A porta fechada é o fim da oportunidade.
A porta fechada é o fim daquilo que você poderia ter feito, realizado, mas não fez. Jesus certa vez disse, João capítulo 10, verso número 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Querido, Jesus não pronuncia uma condenação com dureza, mas Ele traz uma revelação clara para os seus discípulos e para aqueles que ouviriam essa palavra. A porta está aberta, e a porta aberta é momento de graça, é momento de favor, é momento de resposta, é momento de oportunidade. É o que Isaías falou em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Um dia a porta vai fechar. Agora, se você não tem uma expectativa por essa porta, se você não se preparou para um encontro, essa porta pode se fechar diante de você, e você ainda ouvir do noivo, não vos conheço. O que você está esperando? Como você está esperando Jesus? Como? Como que está a sua postura? Como que você está se portando nesse tempo de encontro com Jesus? Sabe, a gente está falando de um casamento aqui. E você precisa ter a consciência clara de que o noivo, ele quer se encontrar com a noiva. Você não pode só participar do cortejo. Hoje de manhã eu falei isso. O melhor de um casamento não é a preparação para o casamento. O melhor do casamento não é a cerimônia. Não é o sermão, porque muitos aqui nem lembram do sermão que foi anunciado no seu casamento. Você lembra, Beto? Você lembra, William? Lembra, Cris? Você lembra, Camila, o que eu preguei no casamento seu e do Felipe? Sabe, o melhor do casamento, Kleber, não é a festa. O melhor do casamento é quando a porta se fecha. É quando a noiva entra com o noivo para consumar a aliança. O que eu estou falando para você é que você não pode viver de culto, de celebração. Você não pode viver, sabe, de efeitos momentâneos. Você precisa fechar a porta. Mas para você fechar a porta, você precisa entrar por ela. Eu tenho me falado isso. Sabe, Senhor, eu não quero só participar do cortejo do casamento. Não quero só participar, sabe, da cerimônia. Eu quero entrar. Eu preciso entrar. Eu preciso ter azeite e não apenas lamparina. Eu preciso desejar a presença dEle. Quem prepara você para se encontrar com Jesus é o Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo, se você não permite o Espírito Santo te encher,
você nunca estará preparado para se encontrar com Jesus. Você pode ter lamparina, mas do que adianta uma lamparina sem azeite, Tiago? Do que adianta você ter várias lamparinas, mas não ter o azeite necessário para entrar e desfrutar com o noivo? A gente precisa disso. E o Senhor nos chama para essa realidade. O que você está esperando? Como você está esperando? Você saiu da tua casa com qual expectativa? Você veio buscar o que aqui? Porque o que a palavra mostrou para nós é que a nossa expectativa precisa ser: o noivo está vindo, e eu tenho uma quantidade certa para entrar pela porta, para desfrutar da presença do noivo, para mergulhar naquilo que o noivo tem para me oferecer. Eu quero terminar orando com você. Sabe, qual é a tua expectativa nessa noite? Você veio assistir um culto, ou você veio prestar um culto ao Senhor? Você veio, sabe, buscar a presença do Senhor, ou você veio só cumprir um cronograma? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento.